essa nossa live, ela vem bem junto da live passada, né? Ela vem coladinha, porque na live passada a gente vinha falando de desenvolvimento infantil, dos marcos do desenvolvimento ali, né? A gente pontuou algumas questões do sistema sensório-motor ali, da parte motora, passamos rapidamente pelos esquemas sensoriais, e hoje a gente vai falar bastante sobre a inteligência. O que eu estava falando para eles? Que a inteligência, os diferentes tipos de inteligência, né? Mas a inteligência, de forma geral, ela está muito relacionada com a resolução de problemas. Eu vou ler de novo aqui ó, um trechinho do Piaget que fala sobre a inteligência como a capacidade que cada indivíduo tem para adaptar-se ao meio. Olha que coisa interessante, né? Que o rodeia. Adaptação que requer equilíbrio entre os mecanismos de acomodação e assimilação dos novos aprendizados. Isso, até a gente falou na última live justamente sobre isso. A questão lá do exemplo do velcro que a gente deu, né? Vem uma nova informação, aí vai acontecer uma assimilação e uma acomodação dessa informação para que ela entre nas estruturas mentais, possa modificar as estruturas mentais. Então, hoje a gente vai entrar mais a fundo, bem na linha de pensamento de Piaget mesmo, que é a parte mais biológica, de interação com o meio e com os objetos. Exatamente. Deixa eu trazer um referencialzinho bem rapidinho de Luria. Eu acho que tem muito a ver com tudo isso, com todas esses referenciais que eu trouxe, que a inteligência ela se dá a partir do processo de assimilação e acomodação, né? E essa assimilação através do contato com o meio, né? Neurologicamente falando, como que as nossas crianças elas referenciam isso? A criança está ali brincando, de repente ela tem contato com o círculo ou com a grama, né? Esse estímulo ele chega para a criança através da pele, né? Através do sensório motor, do toque. Ela vai explorar o meio e esse conhecimento vai chegar para ela, tá? Chegou, ele entra pela pele, pela sensação, vai pela medula até o cérebro. E é no cérebro, tá? Que através de todos os mecanismos, né, através de todos os lobos e de todas as conexões que ele vai fazer ali, ele vai enviar essa resolução de problemas que eu vinha falando. Esse estímulo, ele vai enviar através de uma resposta motora, tá? E essa resposta motora a gente pode chamar também de inteligência, que é como essa criança, como se a gente pode ver também essa inteligência como uma forma de processamento, um processamento mais rápido, que atua para a criação, né? Para criar produtos culturalmente aceitos, né? Brincadeiras, jogos, comunicação, para resolver problemas do dia a dia, né? Para resolver problemas através da comunicação, da interação social. Então, tudo isso é inteligência, né? E tudo isso também parte do quê? Parte das habilidades cognitivas, que era o que nós vínhamos conversando na semana passada, né? Então, na intervenção precoce, quando a criança é bem pequena, a gente vem desenvolvendo essas habilidades cognitivas, né? E quando a gente tem um bom desenvolvimento, quando a criança tem um desenvolvimento típico, a gente tem um bom desenvolvimento e ela resolve muito bem problemas, ela utiliza essa sua inteligência, essa sua flexibilidade cognitiva. E o que é a flexibilidade cognitiva, não? Uma habilidade. A criança, ela entra em contato com uma nova experiência, que ela nunca tinha entrado antes. Uhum. E acontece uma desestabilização, ela perde o equilíbrio, é um desequilíbrio, é tipo uma bagunça que dá lá, uma confusão, porque a estrutura mental dela não está acostumada com essa informação, esse conhecimento novo. Por isso que é meio difícil, às vezes, as pessoas querem fazer uma vez uma atividade e quer que a criança dê uma resposta imediata. E não é sempre que isso vai acontecer. Na verdade, isso vai demorar para acontecer se a estrutura mental da criança não tiver acostumada com essa informação. Então, quando chega essa informação, aí acontece então o processo de assimilação num primeiro momento, seguido, e isso, ele vai assimilar esse conhecimento sem mexer nas estruturas, sem modificar a estrutura mental. E aí depois, no segundo momento, sim, é uma acomodação do conhecimento, porque aí ele vai fazer gancho com aquilo que ele já conhece e assim conseguir modificar a sua estrutura, então, essa estrutura mental. Aí aqui a Laura Denis está falando que é um processo, e realmente é um processo.
né? A gente tem que ter paciência, principalmente com os pequenininhos, porque até tem uma coordenadora, a Thaís, que trabalha comigo lá, ela sempre fala isso para as professoras. A repetição, principalmente com os bebês e as crianças bem pequenas, é importante justamente para isso, para fazer essa acomodação direitinho, para que possa modificar as estruturas mentais aos pouquinhos e aquilo faça sentido para a criança. Exatamente. Isso é muito importante, a repetição, a paciência, a flexibilidade para ir ajudando a criança, né? Para ir mediando as crianças nesse processo de aprendizagem. Porque nós todos somos mediadores, né, Bruna? Desses Isso. processos. Nós somos todos motivadores dessas crianças nesses processos de aprendizagem. Se estiverem, né, mais aptas, elas vão se sentir para explorar novos ambientes, né? Se jogar nessas novas aprendizagens, para testar novas texturas, né? Novas interações, para se desbravar no mundo. E aí a gente tem que considerar também que criança que eu tenho em mente quando eu vou bolar uma aula, vou criar um plano de aula, ou que criança que eu tenho, criança que eu acho que é meu filho, por exemplo, se a gente Sim, está falando de pais, né? O que que eu acho que é uma criança? A criança ela é ativa, ela não é a tábula rasa que falavam antigamente, que só verdade. se colocava conhecimento como se fosse um baldinho, e a Sim, criança ia juntando conhecimento, ela sabe porque eu ensinei. Mas o processo de aprendizagem e de construção da inteligência é um processo longo, demorado, mas que vale a pena a gente seguir, assim, sempre observar bastante e ver onde que dá para te ir intervindo e incentivando e motivando a criança para que ela possa se desenvolver. Então, primeiramente, a gente tem que ter bem claro, assim, qual é a criança que eu quero formar, por exemplo, tipo a exatamente. professora. Que criança que eu quero ter ao final do ano, tipo, eu quero uma criança apática que não participa, que só É, decorou as coisas, ou eu quero um ser social, uma criança autônoma, crítica, que questiona, que se comunica, que se conhece, que conhece os outros. Então, a ideia de criança tem que estar bem estruturada na cabeça do formador, do mediador, para tanto os pais quanto os professores, né? Para poder ser o passo inicial, para poder planejar todo esse processo de ensino-aprendizagem. sabe, Bruna, que tu falou, isso tudo que tu falou foi perfeito. E a Laura colocou aqui, ó, acho que essa pandemia, né, que com essa pandemia estamos aprendendo a ter mais paciência e um olhar mais sensível a esse processo de assimilação da criança. Perfeitamente, exatamente. Verdade. Nós, como profissionais, e agora está tudo mudando, né? Porque a forma de ensino e a forma de conexão com as crianças mudou completamente. E tá bem difícil para as crianças, né? Porque elas estão em casa, não tem mais pracinha, teve escola, estavam com uma super expectativa de retornar para a escola com seus colegas e agora não vão ter. Agora voltaram para dentro de casa de novo. Logo vem o inverno. A criança, ela é um sujeito ativo, né? Que constrói o seu conhecimento por dentro, né? Graças a esse contínua a interação, a exploração desse ambiente que o rodeia, né? Então é muito importante esse ambiente que o rodeia. E hoje em dia nós estamos Até a uma questão. situação bem. Tem uma vertente agora de estudo, e ali na nossa escola a gente tem feito um estudo baseado nisso e organizando a estrutura do ensino para a gente ir nessa linha que é a exploração da natureza, a questão dos elementos naturais, a importância da natureza nesse processo, porque como é de dentro para fora, tem que fazer sentido para a criança. E quem não gostava, quando era pequeno, de subir numa árvore, explorar a textura da árvore, pegar frutinha, fazer aquelas comidinhas todas com terra, que as mães iam à loucura depois, quando a gente Eu voltava amava. para casa, toda suja. Mas que é muito importante para o desenvolvimento da criança e é significativo, porque é uma experiência ativa ali, ao mesmo tempo que ele está explorando, ele também está aprendendo esse sujeito, essa criança. Sim, Então, é uma coisa que a pandemia também nos fez refletir e eu vejo um movimento muito grande, principalmente no Instagram, assim, das pessoas que estão envolvidas em pesquisa e tal, a questão da importância da interação com a natureza, com os elementos da natureza, para essa aprendizagem significativa, né? Essa coisa que tem sentido para a criança e que modifica as estruturas mentais porque faz sentido para a criança. Então, exatamente. como a Laura disse, as professoras também tiveram que fazer um exercício assim, ó, enorme
de voltar a estudar, de voltar a revisitar conteúdos que antigamente elas não precisavam, porque era muito, também a gente fica muito no automático, tipo, a gente sabe o que tem que fazer, chega, faz, executa, planeja, só que aí teve essa quebra, tipo, opa, pandemia, aula remota, live, todas essas coisas, encontros virtuais, e como que eu vou estar avaliando esse aluno, como que eu vou estar acompanhando esses processos, né? Então, elas tiveram que revisitar muita coisa e eu acho que é muito importante sempre esse constante retorno à teoria, porque a prática também às vezes quebra alguns paradigmas que a gente tem na cabeça. A gente acha que vai dar certo e chega na hora a prática dá totalmente ao contrário. Então a gente tem que estar sempre revisitando a teoria para ajeitar a prática para uma coisa mais satisfatória e de qualidade para as crianças, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso, bem como a Laura falou, assim, elas tiveram que se reinventar e eu acho que os pais também tiveram que se reinventar para também suprir essa falta da escola também, né? Porque a escola, de certa forma, ela fez falta, ela está pesando essa falta Nossa, para as crianças e para os pais também, né? Porque os pais não estavam acostumados. Uma coisa é eu ser mãe, pai e ter uma convivência com meu filho, outra coisa é eu ter o peso de desenvolver atividades que eu não sou formado para fazer. Então, muitos pais também se chocaram quando entraram em contato com o plano de aula e não sabiam o que fazer. Então, todo mundo nessa época teve que sair da zona de conforto. E aí teve também essa desestabilização, essa confusão aí, que também não acontece só nas crianças, acontece conosco. Para a gente poder aprender uma coisa nova, vem aquela coisa, nos tira do eixo, tipo, dá uma balançada no nosso equilíbrio, e aí a gente vai, faz a assimilação, depois a acomodação, e aí sim muda as nossas estruturas mentais e a gente consegue entender, compreender e dar sentido para aquilo, né? exatamente. Para que a gente tenha um bom desenvolvimento desse desenvolvimento intelectual da inteligência da criança, a gente tem alguns fatores que são super importantes, como a maturação das áreas físicas, motor e perceptiva, que foi o que a gente já falou na nossa live passada, né? A experiência Sim. física, que é a que a gente está falando agora, pelo contato da criança com objetos e com o uso que faça deles, né? E uma coisa bem importante desse contato e dessa exploração pela criança, e usando como exemplo essas próprias questões que tu nos trouxe agora, de que a gente brincava, né? Brincava no barro, brincava de comidinha, né? A gente explorava bastante e com isso a gente desenvolvia muito o nosso jogo simbólico, né? O nosso simbolismo, a nossa imaginação, a nossa atenção sustentada, né? E hoje em dia a gente tem um grande déficit com relação a isso, né? Porque a maioria das nossas crianças elas moram em apartamento, em prédios, né? São poucas as crianças que a gente vê mais no interior, assim, crianças que moram em casa e que têm essas possibilidades de exploração, né? E a gente tem uma mudança também de crenças e de paradigmas, né? Porque nós tínhamos tempo para brincar no barro, para brincar na rua. Tudo mudou, as crianças não brincam mais na rua, né? Hoje em dia, a nossa geração de pais também não deixa as crianças se sujarem. Então, acho que É, esse olhar também precisa ser bem, de repente, percebido e avaliado pelas famílias, né? Porque, como nós estamos numa situação de pandemia, se a gente não tem essa estrutura escolar onde era ofertado esse estímulo, de repente, esse estímulo pode ser entregue em casa, né? É bem importante essa entrega, esse estímulo sensorial, principalmente até os 5 anos, que é quando nós estamos desenvolvendo 90% das conexões sinápticas das nossas crianças. Depois, até os sim. 7 anos, nós temos desenvolvimento, depois nós temos um pequeno decréscimo. E isso que tu está falando, Cassiana, é importante também a questão do contato da criança com o objeto, a gente se atentar também à questão de querer pular fases, porque a educação Aham. infantil, por exemplo, ela não necessariamente é obrigada a alfabetizar, e o que a gente vê, assim, tanto pais quanto alguns professores quererem fazer esse tipo de movimento, tipo, focar na alfabetização, que é algo muito abstrato, É. né? Aquela coisa da folhinha, aquela coisa do negócio pronto. Na verdade, se eu der um desenho de uma garrafa, por exemplo, não vai Aham. ser tão significativo quanto eu dar uma garrafa e a Uma criança garrafa. explorar. Exatamente. Então, é na experiência mesmo. A educação infantil é voltada para a experiência. Por que que brincam tanto essas crianças, como me perguntam, né? Porque elas estão se desenvolvendo em contato com objetos. Por isso que
existe muita resistência ainda da questão de, tipo, com folhinha, de alfabetização. Não que não possa acontecer, uma criança pode sair da educação infantil lendo tranquilamente, escrevendo. Eu já tive alunos que saíram assim. Só que é uma Sim, coisa espontânea, como diz a BNCC, né? Algo espontâneo, é escrita espontânea, leitura espontânea. Então, não é uma coisa colocada pela professora, é uma coisa que vem naturalmente da criança. E a gente vai ver agora nas inteligências múltiplas, quando a gente entrar, a gente vai ver que tem gente que tem sim. facilidade para algumas áreas e automaticamente vai acabar se desenvolvendo mais em uma área. Exatamente. Outro fator que influencia, além da experiência física, né, da maturação, é a interação social dada pelas relações com os pares. E nesse momento nós estamos com esse grande déficit, né? Porque é através dessa interação social que a criança vai aprender a resolver problemas, né? Criar produtos socialmente aceitos, como brincadeiras, conversas, brinquedos, né? E nós não estamos tendo isso nesse momento. Nós não tivemos isso no ano passado inteiro, porque as aulas elas foram online ou não houve aula, né? Não houve a interação. Né? As crianças ficaram mais isoladas. As que tiveram sorte, elas tiveram contato com os vizinhos, com primos, com familiares, né? Mas não, a gente sabe que não são Sim, todas as famílias que têm acesso a isso. Então, é um olhar para a observação. Porque o que faz o sucesso do desenvolvimento da inteligência das nossas crianças é o equilíbrio entre esses três fatores, né? E o equilíbrio entre os processos de acomodação que emergem dos três aspectos anteriores. Então, é bem importante a gente se ligar nesses três aspectos anteriores que nós conversamos agora. Então, vai. é bem importante para a criança responder adaptativamente às demandas lúdicas, sociais, né? A utilizar a sua inteligência para responder adaptativamente mesmo a tudo que acontece. Então, as brincadeiras lúdicas que acontecem na escola, ou entre os pares, no nosso caso, brincávamos na rua, né? Mas brincávamos na escola, saber responder socialmente nessas brincadeiras, as habilidades acadêmicas, as habilidades laborais de vida diária, como saber se vestir, utilizar as suas habilidades para escolher uma roupa, para organizar o seu quarto. Né? A gente não pode esquecer que a inteligência, ela também é principalmente utilizada nessas habilidades de vida diária. Porque quando a gente fala de desenvolvimento infantil, de inteligência no desenvolvimento infantil, é de uma base de inteligência que está se formando para que essa criança possa ser independente na vida adulta, na adolescência, né? Então, nós não podemos esquecer Sim, que esse brincar, ele está sendo estruturado quando a criança brinca de casinha para uma independência na vida adulta. Quando o menino brinca de carro, para uma independência na vida adulta, para que ele possa dirigir, para que ele possa ser um bom condutor. Né? As crianças têm muita consciência com relação a tudo isso. E não existe uma inteligência geral, né? Mas sim diversas habilidades mentais e necessidades, né, que vão interagindo com o nosso ecossistema. Então, digamos, eu tenho uma inteligência interpessoal muito boa. Eu gosto de me comunicar, gosto de falar, de interagir. Então, eu posso ter essa habilidade ou eu posso ser desenvolvido. Todas as nossas inteligências, ou nós temos, né? E as que nós não temos, nós podemos interagir, nós podemos desenvolver. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque, digamos assim, ó, a gente vai falar sobre as inteligências, mas só pontuando aqui, ó, a sinestésica corporal era uma que eu era muito péssima. Desenvolver agora na fase adulta, estou em desenvolvimento, né? Então nunca é tarde para a gente poder desenvolver as nossas inteligências múltiplas, que é onde nós vamos entrar agora. Pode entrar, entendeu? Eu vou pontuando. vamos falar de quais são as inteligências para o pessoal meio que Sim, saber perfeito. quais são, e aí depois a gente vai falando em cada uma, Tá. né? A inteligência linguística, musical, lógico-matemática, espacial, interpessoal, intrapessoal, sinestésica corporal, naturalista e a inteligência emocional. Uhum. Então, dentro dessa, agora a gente vai desenvolver cada uma, a gente vai conversar sobre o que é cada uma. Não, e a gente se conhecer, né? A gente conhecer a nossa criança, conhecer os interesses da nossa criança, é uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não vim dotada de habilidades matemáticas e nem das sinestésicas.
Só que eu sempre tive interesse com a cinestésico corporal. Eu sempre gostei de atividade física, atividade motora. Só que eu sempre tive dificuldade. Então, quando eu estava no colégio, eu ia fazer atividade física, educação física, eu odiava, porque eu era péssima. Eu jogava bola longe, eu fazia o time perder, ninguém me chamava para ser parte dos times, porque eu era ruim, né? E eu já era excluída. Mas eu sempre tive interesse. Mas, obviamente, como eu sabia que eu não tinha aptidão, eu já não me colocava. E eu vejo muito isso nas crianças hoje em dia. Ok, passei batida, né? Não consegui desenvolver as minhas habilidades matemáticas, porque não tenho interesse, não gosto, né? Mas quando cheguei na Sim. vida adulta, quis desenvolver as minhas habilidades corporais, tá? E estou desenvolvendo gradativamente, estou me colocando onde eu nunca consegui me colocar quando eu era criança. Fiquei com isso, né? Através da minha inteligência intrapessoal. Intrapessoal é intra, ou é inter? Isso. A intra, né? Intra é dentro. É dentro. Inter é o fora. Através do meu conhecimento intrapessoal, eu identifiquei que eu gosto disso, sabe? Que eu gosto de desenvolver essas habilidades, que eu me sinto bem, que eu libero endorfina, que resulta em resposta no resto do meu dia. E eu venho desenvolvendo. Só que aí que tá. Se os meus pais tivessem percebido isso quando eu era pequena, eles poderiam ter me estimulado bem, né? E muitos desafios que eu tive na minha vida adulta, como procrastinação, né? Como sobrepeso, poderia ter sido evitado. Olha como o olhar diferenciado, né? E hoje, só que os meus pais não tinham acesso ao conhecimento. Isso é uma coisa muito importante. E nós hoje em dia temos, né? Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sobre o neurodesenvolvimento, sobre disciplina Uhum. positiva, sobre conexão. E a maioria dos pais tem interesse em saber para poder. Para ser pai, tem que estudar, não adianta, né? Já dizia a Isa Minatel. Já estou Então, aqui adquirindo. Eu tenho um bebê de 5 meses e 2 semanas de gestação e já tem, acho, uns 4, 5 livros que é só para Antônia, que eu comprei por causa da Antônia, para tipo, para aprender. Porque eu exatamente. sei que essa parte aí é bem árdua, assim, ó. A mãe e o pai que querem realmente desenvolver a criança tem que estudar, tem que Não, procurar. Não gosta de ler, procura uma live, procura um cursinho, procura. exatamente. Tem várias coisas no YouTube, aqui no Instagram, nossa live. Tá tudo. Esse conteúdo, ele está disponível em diversas plataformas de forma gratuita. O que difere é com quem se conecta com vocês. Eu só consigo aprender com quem se conecta comigo, né? Então, se vocês estão aqui é porque a gente se conecta com vocês, mas vocês podem aprender com Sim. diferentes pessoas. O mais importante não é o conteúdo, né? Mas sim essa conexão que a gente faz para poder se desenvolver. Quanta coisa, quanta crença eu poderia ter desmistificado lá atrás, né? Eu poderia ter alcançado tanta coisa se eu tivesse identificado isso, se eu tivesse tido suporte para identificar essas coisinhas, né? Porque Sim. tá tudo conectado, né? E a inteligência emocional, ela é uma das últimas inteligências nos artigos científicos e nos livros, ela é uma das últimas inteligências que chegaram, né? É a oitava. E ela é muito recente, porque o estudo em cima da inteligência emocional, ele é muito recente. Ele vem nos últimos 10, 15 anos. Então é muito importante a gente ter acesso, a gente procurar saber sobre isso. Porque a partir do momento em que eu fui descobrir a inteligência emocional, esse meu intra, fui me conhecer, eu fui desenvolver as minhas habilidades motoras. E ao desenvolver as minhas habilidades motoras, só um exemplo, eu desenvolvi resiliência, a minha memória, a minha atenção, né? Então, assim, são habilidades cognitivas que eu estou desenvolvendo na vida adulta. Imagina nas nossas Sim. crianças. Insegurança, além das habilidades de força, ritmo, sinestésicas próprias, né? Habilidades interpessoais, de grupo, raciocínio lógico matemático, que está diretamente relacionado com a parte física e sinestésica. Então, assim, todas as inteligências, elas estão conectadas. A gente vai falar sobre cada uma, mas elas estão todas conectadas. E uma resulta no benefício da outra. E a questão da inteligência emocional também, às vezes a criança que não tem essa inteligência bem desenvolvida, ela acaba sendo muito apática na sala de aula. E uma coisa que a gente conversa bastante na questão da educação
até que ponto a criança quietinha ela está trazendo benefício para minha turma, para mim como educador e para ela mesma, né? Porque às vezes a criança que é muito quietinha, ela tem várias inseguranças, várias lacunas e ela não está desenvolvendo justamente porque não consegue se impor ou colocar a situação ou entender, compreender o que está acontecendo e aí ela acaba ficando com aquela escadinha meio quebradinha, tipo, Exatamente. daqui tá bem, aí daqui a pouco aqui já não fechou, aí dá um pulo. Então, essas lacunas depois, lá no futuro, elas vão se refletir na pessoa adulta ou no adolescente, no pré-adolescente. Então, por isso é importante a observação do professor, É, a observação dos pais, e entender sobre isso, que quando eu sei quais são as inteligências e quais as características, eu vejo também quais as dificuldades que o meu filho, que o meu aluno tem e o que eu posso fazer. Né? Os pais, por exemplo, não sabem o que fazer, podem conversar com a professora. Existe um espaço na escola, em qualquer escola, que tu pode pedir para conversar com a coordenação pedagógica, que é responsável pelas práticas, e conversar maneiras de estimular a criança também em casa. Os pais que têm interesse busquem as escolas porque elas têm esse papel também de subsidiar as famílias para ajudar também nesse estímulo, né? exatamente, exatamente. E tu vê que, olha só, essa criança quietinha, que tem essa dificuldade, que a gente pode estimulá-la através da inteligência emocional, ela pode estar com uma dificuldade na inteligência interpessoal, tá? E na intrapessoal. A interpessoal, olha só, a habilidade de compreender outras pessoas para identificar emoções, intenções, para a sua sensibilidade com relação a pensamentos e disposições dos outros, tá? E a intrapessoal, acesso aos próprios sentimentos. Então, às vezes, ela não está nem conseguindo identificar o que ela está sentindo, né? Quantas vezes a gente, quanto adulto, chega em casa cansado e desconta na comida? Não é fome, é ansiedade. Só É, que a gente não acessou isso, né? Eu converso muito com sim. as famílias nas minhas formações de disciplina positiva. Eu, quanto adulto, não acessei que eu não estou com fome. Eu estou ansiosa, estou cansada e acabo descontando na comida. Com 30 anos, né? Agora tu imagina as nossas crianças, quantas vezes eles fazem uma birra. Não necessariamente porque estão furiosos com algum tipo de situação, mas porque podem estar cansados ou com fome, e daí o gatilho pode ser uma bola que caiu no chão, né? Então, quanto mais a gente puder desenvolver essas habilidades nas nossas crianças, de habilidade interpessoal e de intrapessoal, mais a gente vai estar desenvolvendo a autorregulação, né? A autopercepção, e vamos desenvolver daí, desenvolvemos a percepção, desenvolver as habilidades através da inteligência socioemocional, porque a socioemocional fala sobre como resolver esses problemas, né? E todo mundo tem como desenvolver essas habilidades. Principalmente, aqui nós estamos falando do desenvolvimento típico, mas nas nossas crianças que têm um desenvolvimento atípico, mais ainda nós temos que desenvolver essas percepções. A gente começa desenvolvendo essas percepções através do corpo, depois das percepções espaciais, a percepção visual, até chegar no desenvolvimento das feições, da atenção para a criança conseguir manter, e daí a partir daí a gente conseguir elaborar com ela diferentes tipos de situação. E depois, olha como é complexo o nosso cérebro. Depois de elaborar isso, a gente tem que ensinar a como se portar em determinados tipos de situação. Olha quão complexo que é. E nós, com o nosso desenvolvimento típico, a gente tem acesso a tudo isso de forma muito rápida. Porque nós identificamos, processamos e já temos a possibilidade de resolver os problemas, né? O que nos difere dos animais é exatamente isso. Que nós temos esse passo a passo. A gente percebe, tá? Pensamos, os animais não pensam. E depois agimos. E quantas vezes a gente age de forma irracional, né? Porque nós só sentimos e agimos. Pulamos a parte do pensar. E daí a gente tem cada comportamento. Já que tu estava falando da intra, da inter e da Aham. emocional, vamos começar então. Começar então pela emocional, é a capacidade de controlar os sentimentos e emoções.
né? De discriminar entre elas e utilizar essa informação para guiar os seus pensamentos e as ações. Então, é aquela coisa. Lá no intra e no inter, eu vou ter noção do que é, mas eu não vou parar para processar o que isso significa e ter controle sobre isso. Onde eu vou ter controle é quando eu tenho uma inteligência emocional, que eu consigo gerenciar todos esses sentimentos, todas essas emoções e agir a partir delas ou sobre elas. Então, a diferença aí grandiosa da inteligência emocional é essa, a pessoa plena, aquela pessoa centrada, aquela criança e adulto que tem segurança, que independente da situação em que ela está, ela consegue ter o equilíbrio emocional. Por mais que ela esteja revoltada, sei lá, ou aconteceu alguma coisa muito frustrante, ela consegue processar aquilo. Tá de boas, tipo, consigo lidar com isso. Tá? Já ali na inter e na intrapessoal, a inter é aquela coisa de conhecer as pessoas, comunicar, conhecer sentimentos, aquelas pessoas que batem o olho, tipo, eu olho a Cassiana e eu vejo que a Cassiana não tá bem, ela pode estar rindo, ela pode estar dando gargalhada, contando história e tal, mas eu consigo identificar que a Cassiana não tá bem naquele dia. Tipo, se eu me dou muito com a Cassiana, eu vou chegar, oi, Cassiana, tá acontecendo alguma coisa? Quer conversar? Precisa de um tempo? Porque eu consigo identificar isso. E essa é a criança. A criança ela consegue identificar nos outros e ela consegue comunicar de uma forma. Eu falo porque eu tenho essa inteligência interpessoal. Eu tenho uma facilidade desde pequena nessa área. Então, eu tô falando assim bem da experiência minha. E aqui no nosso resumo tem isso. Tu consegue perceber as intenções das pessoas, tu consegue entender, perceber sentimentos guardados, Sim, tipo, meio tentando esconder, consegue fazer uma leitura facial muito fácil das pessoas. Entende? sim, Então, geralmente essas pessoas serão peritos, tipo, tem esse perito facial do detecção de mentira, sim, é, políticos que comunicam muito também e conseguem de alguma forma, influenciar as sim, pessoas. Tem mais coisas. Vendedor é ótimo. O vendedor ele tem essa inteligência bem aflorada. Pode ver um vendedor, quando tu pega o perfil, ele vende super bem, ele comunica, ele conecta muito rápido com as pessoas, tá? A intrapessoal, não sei se tu quer dar algum exemplo, é que eu não, vou pode fazendo falar. resumo. Tá? Não, Aí a intrapessoal, que é essa da Cassiana, tipo, de compreender, de entender, de simplesmente olhar para dentro e conseguir compreender o que está acontecendo ali dentro, o porquê que ela está agindo daquela forma. E isso também acontece nas outras pessoas, geralmente terapeutas, psicólogos, eles têm essa habilidade de entender as coisas mais interiores, as coisas mais, sentimentos mais profundos, tanto deles quanto dos outros. A questão linguística. É aquela criança, aquela pessoa que ela tem facilidade com as palavras, tanto na escrita quanto na comunicação, que fala aquele português quase que perfeito, que fica, nossa, que criança, né, uma, tipo, parece um adulto em miniatura, fala melhor que eu, tipo, que aluno é esse? tem São muito. pessoas com facilidade para essa parte linguística da escrita, aqueles textos. Tem um amigo meu que ele é escritor, o Giovanni Gelati, não sei se vocês conhecem. E Sim, ele tem uma facilidade de escrever assim, nossa, que eu leio às vezes e tem umas coisas que eu não entendo, tem que ir no dicionário para poder compreender, assim, porque é bem rebuscada a sim, escrita dele e tal. é, irmão. Então, ele tem uma facilidade para a inteligência linguística. Ele tem isso aflorado nele, ele gosta de leitura. Então, crianças também. E aí que vai acontecer a escrita espontânea e a leitura espontânea, que é o que tem que acontecer lá previsto na BNCC. Não é uma coisa que a professora ensinou a criança, que forçou ela a escrever e a ler. É uma Sim, coisa que veio da criança. Ela tem essa habilidade, ela tem essa inteligência e ela tem esse interesse maior pelas letras, pela escrita. E aí ela acaba se alfabetizando antes do tempo. sim. Só fazer um adendo que eu acho bem Tá, importante. Todos nós nascemos com todas essas inteligências, tá? Alguns tendem para algumas e outros para outros tipos de inteligência, tá? Vou dar um exemplo meu.
Eu tenho muito a interpessoal, a intrapessoal, e gosto muito da linguística, tá? E sempre fui assim, sempre gostei de conversar, de interagir e tudo mais. Imaginem se eu fosse trabalhar com alguma habilidade, alguma coisa que tivesse relação com habilidade lógico-matemática. Contadora. Contadora. Não, quando eu tenho que fazer alguma coisa na prefeitura, eu já vou já querendo chorar. Porque eu sei que eu vou chegar lá, eu já, assim, eu não consigo, porque eu sei que eu vou chegar lá e eu não vou conseguir explicar. Olha, eu preciso que tu faça tal nota, que tu calcule tal coisa. Tudo que se relaciona com habilidades de raciocínio lógico matemático, para mim é muito difícil. E assim, ó, eu tenho tanta dificuldade que as pessoas me explicam e eu não entendo. É como se bloqueasse. Então eu ia ter Sim. muita dificuldade para trabalhar com isso e me desenvolver, e eu ia ser uma pessoa muito infeliz, tá? Porque eu sempre ia me achar menos, eu sempre ia achar que eu não conseguiria, meu trabalho nunca ia estar excelente. E agora, muito pelo contrário, eu trabalhando numa área que eu gosto, onde eu posso estudar o que eu gosto, trabalhar em cima do que eu gosto, tá? Que envolve comunicação com outras pessoas, o ensino, a criação, eu posso usar minha criatividade. Só que tudo isso envolve a observação, né? Então, se eu tiver um olhar para comigo e com a minha criança, tá? Quais são as habilidades, quais são as inteligências que eu tenho? Eu tô falando minha habilidades, mas são inteligências. Quais são as inteligências que predominam em mim, né? Se eu tiver esse olhar, e se eu tiver comigo, e se eu tiver esse olhar com a minha criança, eu vou facilitar muito a vida, porque eu não vou pedir para minha criança uma coisa que ela não pode me dar. Pelo contrário, eu vou estimulá-la naquela área que para ela ela tem facilidade, eu vou ampliar, eu vou tornar isso um potencial, tá? E vou estimular as outras áreas que ela tem dificuldade, tá? Vou dando caminhos para ela fazer novas conexões, ao invés de anular. Porque o que eu fiz com as minhas habilidades de raciocínio lógico matemático? Eu praticamente anulei, porque daí eu me tornei uma pessoa insegura nessa área, receosa, tímida, com tudo que se relaciona a isso, né? Claro que agora eu já sou uma pessoa bem mais espontânea, então se eu tenho que calcular alguma coisa, eu digo, me empresta o celular aí que eu preciso calcular, porque eu não sei calcular de cabeça, não consigo. E daí já dou uma risada e já descontraio. Mas antigamente isso era um tabu para mim. E é assim para as crianças também. Só que eu já tô com 36 anos, eu sei lidar com esse tipo de situação. Mas as crianças não. Então elas acabam criando nelas algumas crenças negativas com relação a isso. De que eu não sou capaz, de que eu não sei fazer, eu não vou conseguir, e vão se bloqueando. Pessoal, isso é uma coisa que tem que ser assim, ó, bem observada, porque todos nós criamos crenças e todos nós temos nossos potenciais e as nossas dificuldades. Só que nas crianças que têm algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, elas têm mais dificuldades. Elas têm mais dificuldades na habilidade interpessoal e na intrapessoal, para perceber o outro e para se perceber, né? Para ter atenção no outro e para ter atenção em si. Para as habilidades de raciocínio lógico matemático, nem preciso falar, né? Porque normalmente eles também têm algum déficit motor, então precisa ser olhado. Só que essas crianças, além de terem dificuldades, elas têm muito potencial. Muito. E quais são as inteligências que elas têm de grande potencial? Vamos estimular essas e trazer essas e pegar essas para contribuir com o avanço das outras habilidades. É uma super dica que eu deixo para vocês. Se a criança tem um bom raciocínio linguístico, com 3 anos e pouco já está se alfabetizando, já está lendo, vamos puxar através dessa outras habilidades que ela tem dificuldades. Então, a interação social, a atenção, as habilidades motoras, né? O físico sinestésico, tudo a gente tem como conectar, porque elas estão todas juntas, elas trabalham todas juntas, né? O que Como se difere. fosse um ganchinho. Exatamente. Como Uma se se fosse um destaca. ganchinho. Até tem uma história, não sei se é verídica, mas provavelmente tem um fundo pedagógico real, que uma família, um aluno lá de Harvard, teve o melhor desempenho no processo seletivo, tinha as melhores notas, e aí perguntaram para a família o que eles fizeram para o filho ter tantas boas notas, tipo, ter aquele desempenho enorme. E a família contou, eu não lembro onde que eu vi isso, mas a família contou então que quando eles percebiam que a criança tinha, que o filho deles tinha dificuldade, por exemplo, em matemática, ao invés de eles pagarem uma aula particular para ele aprender matemática,
eles pegavam aquilo que ele mais gostava, tipo assim, ele era muito bom em artes. E aí Sim, eles colocavam aulas de reforço ali onde ele era bom, tipo, artes. E aí na escola ele aprendia a matemática básica. E ele se destacava naquilo que ele mais gostava e naquilo ele desenvolvia mais aquilo que ele mais tinha facilidade. Então, eles pegaram essa ideia que a gente está falando aqui, observaram que o filho gostava da parte motora, da parte mais de artes plásticas e desenvolveram isso. E ele se tornou uma pessoa de notas boas. Não em todas as áreas, mas ele tinha um conjunto muito mais alto que os outros, que faziam o contrário. Quando tinha dificuldade em matemática, aula de matemática direto. E aí sim. aquilo frustrava, aquilo deixava eles cansados, e aí acabava que ficava tudo mais ou menos na mesma média, baixa Sim. daquilo que estava insatisfatório para ele. Então, essa família pegou aquele que era o potencial e trabalhou o potencial, e aí foi puxando os ganchos, que é justamente isso que a gente está conversando. E o menino entrou, acho que parece. Eu não sei como é que funciona lá nos Estados Unidos, mas ele era tipo o aluno exemplar que entrou assim com honra ao mérito em Sim. Harvard. Então, por isso que eu lembrei agora, tu estava falando dos ganchos e tal, e faz muito sentido isso. Então, até para nós, assim, eu tenho facilidade com essa questão do conhecer as pessoas, do comunicar, eu acabei desenvolvendo. Eu era muito tímida quando era pequena, então eu não conseguia me comunicar, e a forma como eu achei foi brincando, tipo, fui brincando com as pessoas e tal. E aí fui aprendendo a me comunicar, usando aquilo que eu tinha de melhor, que era conhecer as pessoas e acabei desenvolvendo um pouco da questão da comunicação. Mas tenho dificuldades, mas eu amo a parte que a Cassiana, tipo, tem dificuldade, lógico, matemático, eu sou Aham. apaixonada. Quer me ver feliz é me dar um cálculo que eu consiga fazer até o fim. Eu acho que eu termino chorando de felicidade, assim, que eu amo. Eu era aquela aluna que torturava o professor de matemática, tipo, mais exercício, Nossa, porque eu olha só. gostava. Os estudos científicos têm mostrado que ampliou-se, tá? Do que é ser inteligente. Então, observando que uma criança que não é habilidosa em uma determinada área pode ser em outra, o que a dignifica com a sua família e com seus pais, é óbvio, né? Porque essa criança, assim como eu não tenho essa habilidade de raciocínio lógico matemático bem desenvolvida, mas eu tenho a linguística, eu tenho a interpessoal, eu tenho a intrapessoal, né? E através dessas eu posso ir utilizando o meu potencial. E eu vou me sentindo bem ao desenvolver essas habilidades, né? Isso me traz dignidade, me traz felicidade, porque eu consigo utilizar o meu potencial. O que acontece quando a gente vai trabalhar? A gente está criando as nossas crianças, através observando o desenvolvimento infantil e tudo mais, para que eles possam prosperar na vida. Né? E o que é prosperar na vida? Não é só ganhar dinheiro. É muito mais do que isso. É saber se relacionar socialmente, né? Saber conversar, saber o que quer. Porque se tu não sabe o que tu quer, tu vai indo no caminho dos outros. Tu não é feliz indo pelo caminho dos outros. Só é feliz sendo tu e sendo aceito pelo que tu é. Então, até para a gente ser aceito, a gente tem que saber quem a gente é e a gente tem que lutar para ser aceito, para se impor dentro do que a gente quer. Né? Então, é muito importante a gente poder desenvolver essas habilidades. Então, se uma criança tem uma inteligência musical, digamos, ou uma inteligência espacial muito boa, essa habilidade ela vem como carro-chefe para poder desenvolver outras habilidades. No caso, digamos, que ela vai desenvolver muito essa habilidade, tá? E vai vir trazendo ela para desenvolver a autorregulação, a interação, né? Para poder trabalhar depois. O mundo está mudando tão rapidamente. Hoje em dia, a gente faz as nossas formações, mas existem cursos de formação que valem mais do que uma faculdade. Né? Eu fiz a minha faculdade de educação especial, que foi incrível, mas eu aprendi muito mais sobre desenvolvimento infantil fazendo outros cursos. Né? É Aprendi muito verdade. mais sobre análise do comportamento, sobre psicomotricidade em cursos que eu fiz do que nas pós-graduações que eu fiz. Então, assim, o mundo, o campo de trabalho, quando eu estava na faculdade, minha primeira faculdade foi em publicidade e propaganda. Porque eu queria ser jornalista, queria ser publicitária. E olha aqui, depois eu me formei em educação especial, hoje eu sou educadora especial e eu trabalho com as redes sociais, eu faço minha publicidade e propaganda. Como o mundo dá voltas, né? E eu ainda desenvolvi
queria desenvolver, ser jornalista por causa dessa minha habilidade interpessoal. E hoje eu a utilizo através do meu trabalho. Olha como são as coisas, né? Então a gente tem que ter esse olhar sobre as crianças. Depois tem a musical, então. Essa facilidade com os sons, com as notas musicais, uma boa percepção auditiva, vai se encaixar nessa inteligência musical. Então, aquela criança que gosta de música, a gente pode identificar facilmente essa criança, porque ela adora as rodinhas de música, ela sempre está pedindo para a professora ligar o som, uma musiquinha. Nas apresentações, ela é a primeira a estar lá e decorar a música e já ensinar os colegas. Ela tá em volta disso, ela consegue perceber, tipo, quando tem alguma atividade de percepção auditiva, ela tem mais facilidade que os outros. Ela vai saber que esse chocalho aqui fez barulho de arroz e esse aqui é o de feijão. E aí ela vai poder fazer aquela memória auditiva com bastante facilidade. Que vai Então, bastante a comunicação, né? isso. E que também tem uma ligação com o lógico-matemático, porque a música ela está diretamente ligada com a matemática, né? A pessoa que tem essa facilidade geralmente vai ter uma facilidade também para as notas musicais ali e a matemática, vai estar meio junto isso. Não gostar de música é uma coisa, mas facilidade em identificar uma nota musical, essa é dó. Isso aí eu tô ouvindo é no dó maior. Eu sou péssima para isso, tipo, eu fui aprender a tocar violão até hoje, eu tenho que ficar olhando as notinhas ali, porque eu não sei, assim de eu ouvir, eu não sei. Aí depois tem a lógico-matemática, que é o que a gente tava falando, questão de pesquisa, coisa com muito cálculo, muito número, muita resolução de problemas, aqueles problemas difíceis de raciocínio lógico, aquilo tudo tá em volta dessa inteligência lógico-matemática. Depois a espacial, a questão do pintor que consegue identificar que vai desenhar o nariz aqui, a proporção do olho é tal, só de visualizar a pessoa. Então, de se identificar num lugar, tipo, eu cheguei numa cidade nova, eu saí desse ponto, eu tenho que chegar sei lá, no ponto X, eu vou para o ponto X e eu sei voltar para o ponto inicial. Eu não tenho isso, a Cassiana tem, eu já viajei com Não, a amiga, Cassiana, eu não tenho, não. mas eu não lembrava de nada. E a Cassiana, é ali, é ali, eu achava que era pra lá, tipo, eu tava totalmente diferente, totalmente perdida. E a Cassiana, não, é pra lá, é pra lá. Meio que desenvolvi dirigindo por aí, mas eu tenho mais dificuldades, eu me perco nas ruas também. Quem anda bem pode falar. Ah, Depois, depois tem a sinestésica corporal, que vou dar um exemplo aí, os ginastas, essas pessoas que fazem coisas maravilhosas com o corpo e que a gente nunca vai pensar e imaginar que a gente vai conseguir fazer. Eles batem os recordes deles mesmos. O Ronaldinho Gaúcho mesmo, que o Neymar, esses jogadores de futebol que fazem pirueta e coisa e tal, eles brincam de jogar bola, né? Então, essas pessoas, elas têm uma noção corporal muito boa e eles sabem resolver problemas com o próprio corpo. Então, eles conseguem se desafiar. E a questão naturalista, que é a última, então, que é a questão de conseguir identificar a espécie, conseguir olhar uma folha de uma árvore e saber que ela é de tal árvore. E isso eu descobri na faculdade, que eu tenho essa inteligência, que eu nem sabia que eu tinha. Eu sei identificar a árvore frutífera só pela folha. nossa, que E eu maravilhosa! aprendi, eu descobri isso por acaso numa aula de biologia na faculdade. Sim. Então, era isso. Então, aquela criança que tem facilidade, então, tem aquela empatia com a questão dos animais, essas causas de proteção dos animais, a questão de identificar espécies, tem facilidade para identificar realmente Sim. as Gosta de plantas, estar em pelo contato. aroma e tal. Isso, pessoal. Então era isso. Conversamos um pouquinho com vocês sobre essas inteligências, né? Observem bastante em casa, nas crianças e observem de vocês, porque contribui muito para o nosso desenvolvimento de forma geral, para a gente poder saber o que a gente quer fazer da nossa vida, para a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, né? E poder viver de uma forma muito mais plena e integral.